Amém, amém. Quero te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 38. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 38. Quem aqui sabe o que é uma homilia? Acho que ninguém sabe, né? A gente nunca fala esse termo aqui, né? Nas igrejas, é uma coisa muito dos católicos, né? A homilia, o padre normalmente vem e faz uma homilia. Uma homilia é um sermão que tem um ponto só. Só um ponto, não tem 3 pontos que nem os batistas normalmente pregam, né? Hoje eu vou pregar um sermão de um ponto só. Uma homilia. Mateus 5, a partir do verso 38. Jesus, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quero convidá-los a orar mais uma vez comigo. Senhor, estamos diante das Tuas palavras, Pai, escutando a Tua voz, Mestre. E humildemente, como igreja Tua, nesse domingo, não de uma maneira rotineira, ritualística, mas com toda a sinceridade do nosso coração, a gente pede para que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações, para que a gente possa discernir o Teu Evangelho, a Tua Palavra, e para que o Teu Evangelho possa ser vivido na radicalidade do que ele é proposto pelo Senhor. Eu peço por mim, por cada um de nós aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vivemos tempos difíceis, tempos como os irmãos e as irmãs têm visto, têm assistido, tempos de guerra, ou melhor, de guerras. Tempo em que essas guerras, elas trazem à tona algo bastante perverso da natureza e da alma humana. Ódio, vingança, acúmulo de ressentimento ao longo de décadas e mais décadas e mais décadas, passando por gerações e gerações e mais gerações. Eu não sei você, mas provavelmente somente eu, enquanto alguém que fica pensando a igreja, olhando para o texto direto, olhando para a teologia, refletindo, eu fico tentando olhar para esse xadrez, sabe, da guerra, e eu fico me perguntando, como que a gente faz para a paz acontecer? E eu fico tentando pensar isso de uma maneira bem propositiva, sabe, como que dá para a paz prevalecer? Como que a gente faz para essa guerra cessar? E é dificílimo. Parece que você não encontra caminho, parece que não tem alternativa, parece que não há esperança, parece que não há possibilidade de reconciliação, parece que não há possibilidade de diálogo, parece que não há possibilidade de construção de algum tipo de ponte que faça com que as crianças parem de morrer. Parece que não há alternativa. É algo absolutamente angustiante.
Se você começar a pensar de maneira propositiva, né, como alguém, como eu faço para encontrar paz? Qual que é o caminho para a paz? E você fica discutindo, você fica lendo, você fica estudando as temáticas, seja a guerra da Ucrânia com a Rússia, seja a Palestina e Israel, você não encontra, é difícil encontrar. Só que quando a gente se observa e se olha como cristãos, quando nós nos observamos como discípulos de Jesus de Nazaré, me parece que o Evangelho, as boas novas, e longe de mim querer simplificar uma solução que é muito difícil, e acho que isso vai ficar claro ao longo da mensagem, mas o Evangelho parece que ele é um caminho, ou melhor, ele é o caminho para que isso aconteça. Existe algo na engrenagem do Evangelho que possibilita paz, que possibilita cura, que possibilita a superação de um ressentimento ou de ressentimentos acumulados durante séculos, dentro desses debates e discussões e questões geopolíticas, mas também ressentimento dentro de você, ressentimento dentro de mim. Como bem disse o Guilherme durante o momento de louvor, o nosso Deus, o Evangelho que nós anunciamos, ele é poderoso para curar feridas, guerras que estão dentro de nós. E se eu fosse sintetizar o Evangelho para você, eu já fiz isso aqui algumas vezes e vou fazer aqui novamente. Gente, o Evangelho é amor. Se você amar, você cumpriu a lei. Se você amar, você viveu e viverá aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Não precisa complicar muito. Você não precisa de teologia, você não precisa de mestrado, você não precisa de doutorado, você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, você não precisa saber aramaico, você não precisa conhecer hermenêutica. Se você amar, se a gente entender que o Evangelho é amor, a gente vive segundo aquilo que Cristo quer que a gente viva. Isso é o Evangelho, e isso eu não estou tirando da minha cabeça. Jesus, vai explicar isso em Mateus 22, 34 a 40, por exemplo, quando ele é questionado por um perito da lei, perguntando para eles: Senhor, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde de maneira categórica: ama teu Deus de todo o teu coração, esse é o maior mandamento, e o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda, não é alguma coisinha, toda a lei e os profetas. Amor a Deus e amor ao próximo. Você cumpriu tudo. Só isso, não precisa complicar, não precisa de muito EBD, não precisa de classe de catecúmenos, não precisa de muita coisa não. Não precisa de faculdade, teologia. Amor. Parece simples, né? Simples, parece simples, mas não é nada simples. É simples no sentido da objetividade que a gente tem para sintetizar isso como Jesus o fez. Mas é algo absolutamente difícil. Viver o amor proposto por Jesus não é algo fácil. Viver o amor proposto por Jesus nos coloca em um tipo de relação com o nosso próximo extremamente singular. Viver o amor proposto por Jesus, meu irmão e minha irmã, exige da gente uma entrega absoluta, uma entrega visceral, e uma entrega visceral a tal ponto de que esse tipo de amor que está sendo proposto para que a gente viva, para que a gente experimente, é um tipo de amor, e aqui que está o ponto, que nos faz vulneráveis. E aí que está a questão. Por isso que é difícil. Amar, quando você é amado, joia. Amar, quando você recebe amor em troca, maravilha.
E aqui, ó, com todo respeito, sabe aqueles livros, né? Acho que era do Chapman, 5 linguagens do amor. Você não pode amar se o seu tanquinho está vazio, o seu tanquinho tem que estar cheio para você amar. Já ouviram isso aí? Quem já foi em encontro de casais e ouviu as 5 linguagens do amor e o tal do tanquinho? Alguns já ouviram. Esse amor de Jesus aqui, ó, com todo respeito ao tanquinho, para ajudar a gente a fazer casamento, que é muito válido, eu tenho aquilo num lugar muito especial. Mas aqui a gente está falando de um negócio radical. É você amar, você não tem tanquinho, o outro não tem tanque, não tem nada para te dar em troca, é amar, amar e amar. Ao ponto de você se tornar vulnerável, de você abrir brechas na sua própria vida, para você se machucar, por causa desse amor. Você amar a tal ponto de se entregar de tal maneira por aquele a quem você está amando, e você se sujeitar a todo e qualquer tipo de risco que você possa correr, mas você está disposto a enfrentar e a se colocar num lugar de vulnerabilidade, de risco, de ter o seu coração partido, e você sabendo disso, mesmo assim escolher e decidir amar. É esse tipo de amor que Jesus ele está falando. E eu quero me esforçar ao máximo para que você entenda que amor é esse, que amor vulnerável é esse. E eu quero partilhar com vocês algumas ilustrações. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os poetas, sobre os escritores, porque eu quero contar para você uma história que foi escrita por Rubem Alves. Ele escreveu o conto chamado A Menina e o Pássaro Encantado, para explicar para sua filha que o amor exige liberdade e há necessidade da gente vivenciar a saudade. E saudade dói. Ele conta o seguinte, que uma menina, ela tinha um pássaro. E esse pássaro, ele era muito, muito, muito bonito. Muito bonito. As penas dele eram todas coloridas. E a menina, ela conversava com aquele pássaro, ela tinha um tempo muito bom com aquele pássaro, ela amava o pássaro. Só que o pássaro, de tempos em tempos, ele batia a asa, voava, e ela não sabia para onde ele ia, não sabia para onde ele foi, não sabia quanto tempo ele iria demorar para voltar. Mas de tempos em tempos o pássaro voltava para a menina, reencontrava ela, e uma dessas voltas ele estava com as penas todas brancas, lindas. E ela perguntou para o pássaro, pássaro, por onde você andou, por onde você voou? E ele contou que ele foi para montes muito altos, gelados, ele viu a neve linda, e aquela viagem deixou as penas dele toda branca, muito bonita. E a menina estava conversando, lidando com o pássaro, 1 dia, 2 dias, algumas semanas, e de repente o pássaro voou. Depois de muito tempo depois, o pássaro chegou com as penas todas avermelhadas. E ele veio contando a respeito de um novo lugar para onde ele foi, para onde ele visitou, e as penas estavam vermelhas, lindas, 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 e a menina se encantou com a história e manifestou a sua saudade do pássaro, mas passado algum tempo esse pássaro voa novamente. Ao voltar, ele volta com as penas azuis, lindas também, maravilhosas, cada cor que chegava estava mais estonteante, estava mais bonito aquele pássaro. E a menina sentindo sempre o drama da saudade. E nessa última vinda do pássaro, a menina teve uma ideia. Eu não quero mais suportar a saudade. Eu não quero mais ter que demorar para encontrar e reencontrar esse pássaro. A menina pegou uma gaiola, colocou o pássaro dentro de uma gaiola, para ela poder apreciar a beleza das penas desse pássaro por quanto tempo ela quisesse. Conforme os dias foram passando, o pássaro já estava engaiolado. Passado algumas semanas, as penas que outrora eram lindas, bonitas, belas, estonteantes, começaram a ficar murchas, começaram a ficar feias, perdeu o brilho, perdeu o vigor, perdeu a beleza. Algumas começaram a cair. E o pássaro foi ficando cada vez
mas abatido, porque ele estava dentro de uma gaiola. Qual que é a grande lição que o Rubem Alves quer nos contar a respeito dessa história? Que o amor, para ele ser amor de verdade, é exigido que haja o quê? Que haja liberdade. Liberdade. O pássaro, para ele ser bonito, ele tem que poder voar. E o amor dessa menina para com o pássaro, se quiser ser um amor verdadeiro, real, ela tem que lidar com a saudade. Ela tem que lidar com as dores que esse amor causa no fato de saber que esse pássaro vai voar. Perceba o seguinte: se você lida e ama um pássaro desengaiolado, quem te garante que ele vai voltar? Vocês que são aí do mato, e eu sei que tem alguns aí do interior, o Ronaldo Rodrigues está chacoalhando a cabeça, entendendo tudo o que eu estou falando sobre pássaros. Quando você encontra um pássaro bonito, e você não coloca ele numa gaiola, quem te garante que você vai ver ele de novo? Quem te garante que você vai encontrá-lo? Mas o amor, para ser verdadeiro, implica necessariamente você saber conviver com essa vulnerabilidade, com essa insegurança, com essa incerteza. E se você quer amar mesmo esse pássaro, não é com ele engaiolado, com ele feio, é amar ele desengaiolado, com ele livre, mesmo que isso signifique para você, no caso a menina, vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Amar, gente, implica uma entrega completa. E a gente tem que saber lidar com as dores que o amor verdadeiro produz e gera dentro de cada um de nós. Quando eu olho para a minha vida, e eu juro para vocês que eu coloquei esses exemplos aqui, eu falei assim, puxa vida, vai parecer que o pastor está querendo que o pessoal tenha dó dele. Mas eu juro que não é isso, eu juro que é no interesse único de me esforçar para fazer o meu único ponto dessa mensagem ser entendido. Quando eu era criança, tinha lá os meus 9, 10 anos, eu me lembro que eu tinha os meus amigos do condomínio, alguns conhecidos do André, e a gente morava lá no condomínio em Osasco, e a gente tinha os nossos amiguinhos, 9, 10 aninhos, descia para brincar com os meus amigos. E na minha cabeça, eram os meus amigos. Nos meus 9 anos de idade, a única coisa que eu conseguia discernir é que eram verdadeiramente os meus amigos. E um dado momento, em um dia específico, haveria de acontecer uma festinha de aniversário de um deles. E naquele dia, no dia da festinha, eu fiquei sabendo da festinha. E por alguma razão, na minha cabeça, dentro de mim, conversando com eles durante o dia, brincando, e festinha para cá, vai ter a festinha, vai ter a festinha. Eu cheguei em casa, falei para meu pai, para minha mãe, falei, eu vou para a festinha do fulano. Vai ter uma festinha. E eles, poxa, que legal, André, né? Comecei a tomar meu banho para me arrumar, já era umas 6 da tarde, todo ficando preparado para a tal da festinha, até que hoje eu lembro claramente do meu pai, da minha mãe falando assim, André, mas você foi convidado para a festinha? Você foi convidado para a festinha? Porque de última hora, não teve um convite, não comprou presente, mas a minha entrega para aquela relação, ela era absoluta para a criança de 9 anos. E eu estava tomando meu banho, como assim, absolutamente convencido de que eu fui convidado para a festa, que eu ia para a festa dos meus amigos. E obviamente que eu fui de bicão. Fui de bicão. E depois, passado alguns dias, eu fui discernindo o que tinha acontecido. Você se entregar para uma relação de amizade, uma criança que se entrega numa relação de amizade, de corpo, alma, com todas as suas emoções, ela não é capaz de discernir algumas facetas das relações, mas ela está absolutamente vulnerável, suscetível para que coisas desse tipo aconteçam. A entrega, um amor genuíno, um amor verdadeiro, implica vulnerabilidade. A vulnerabilidade, no caso aqui, de passar o vexame de ser o bicão da festa. Me lembro em outra ocasião, em que eu tinha uma namoradinha, lá com os meus
13 anos e pouquinho, e de repente essa namoradinha ia viajar, junto de amigos conhecidos, ela ia fazer uma viagem e tal, ela, beleza, vou viajar, vai com Deus, né? Amando, apaixonado, absolutamente apaixonado. Escuta essa, Vitor, eu vou fazer vocês chorarem por dó de mim hoje. Aí elas voltaram da viagem. Aí conversando com alguns amigos em comum, pô, André, aconteceu uma coisa chata, tal, não sei o quê. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, tal, sabe, parece que está todo mundo sabendo de alguma coisa, só você que não? Então, parece que na tal da viagem, ela, enfim, flertou com outro camaradinha lá na viagem. E eu aqui fui passado para trás. Duro, né? É duro, gente, é um sentimento dificílimo. Amar, se entregar para uma paixão, se entregar para um amor, cegamente, vai viajar? Viaja. Quando você voltar, está tudo certo, estamos aqui naquele amor. Essa entrega te coloca numa posição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E a última que eu vou contar minha, eu juro. Eu lembro quando eu casei com a Aline, em um dado momento, noivado, eu falei para ela assim, Li, a gente vai casar, mas você tem que saber algo a meu respeito. Você vai casar com alguém, vai constituir uma família com alguém, em que a gente vai sempre preferir ser os trouxas de todo tipo de situação. A gente vai preferir não ser os espertalhões que vão ganhar sempre, que vão se beneficiar sempre, que vão ter todos os benefícios, que vão ter todas as vantagens. A gente vai preferir sempre, se for o caso, sermos os perdedores, a sermos os ganhadores que trapacearam. A gente vai preferir sempre serem os traídos, a serem aqueles que traíram. A gente vai preferir sempre ser o bicão sem querer na inocência do que ser o espertalhão que zombou de alguém ou coisa e tal. Por quê? Porque a gente vai conscientemente, à luz do Evangelho, ser uma família que vai se colocar sempre na posição de vulnerabilidade. E eu disse isso para a Aline, falei isso para ela, estamos juntos, estamos caminhando, porque amar de verdade, essa entrega implica necessariamente você se tornar vulnerável. Vulnerável. Quando nós olhamos para as Escrituras, aí, gente, é avassalador. É avassalador a quantidade de exemplos nítidos e claros de que amar é esse tipo de entrega radical que te coloca na posição de vulnerabilidade. Olha o que Jesus disse no texto que nós lemos. Jesus, ele desconstrói toda lógica meritocrática, toda a lógica de justiça, olho por olho, dente por dente, em prol de uma nova lógica. Vocês ouviram o que foi dito. Agora eu, porém, vos digo, se você acha que amar é amar quem te ama, se você acha que amar é você só dar aquilo a partir mediante o fato de você receber também, Jesus vem e diz assim, isso é pouco. Isso qualquer pagão faz. Isso qualquer publicano faz. A proposta que eu tenho para vocês é muito mais radical, é revolucionária. Beira quase assim a loucura, porque desafia a nossa lógica, a nossa inteligência. Então Jesus vai dizer, se alguém vier e te bater numa face, o que você faz? Você dá a outra face. Se alguém vier e pegar a sua túnica, o que você faz? Você luta, se engaja para poder pegar de volta? Não, você entrega a sua capa também. Se alguém te obriga a andar 1 milha, o que você faz? Anda mais uma. Anda mais uma. E ele vai continuando o seu argumento e chega no ponto de dizer, vocês ouviram o que foi dito? Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos. Amem, orem pelos seus inimigos. Isso aqui é a absoluta vulnerabilidade. É a exposição completa de todas as nossas emoções e sentimentos. É uma entrega completa, avassaladora de quem a gente é. É amar de uma maneira tão radical, tão contundente, em que a gente fica sujeito e exposto aos nossos inimigos, do ponto de vista físico, inclusive, do ponto de vista da nossa proteção, das nossas roupas, do ponto de vista emocional. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente consegue perceber que é essa lógica que está operando em todos os instantes na Bíblia. Quem é o pai daquele filho pródigo? É alguém que ama de uma maneira vulnerável, um menino insolente que pede a herança antecipada para o pai, sai, gasta tudo, e esse pai, ele permanece amando, ele permanece ali esperando esse filho voltar. E na hora que esse filho volta com um discursinho pronto, ele corta o discurso no meio do filho pródigo. Confiram lá depois em Lucas capítulo 15. Ele diz assim: meu filho estava morto e agora vive, agora a gente vai celebrar. É um amor absolutamente vulnerável. Esse filho podia não voltar, mas o pai continuou e permaneceu amando, esperando. A gente vai participar nessa noite da mesa de graça do Senhor, pão e vinho. Jesus um dia esteve nessa mesma mesa, com pão e vinho, partindo o pão, tomando do cálice, na noite de Páscoa. Com quem? Com quem iria o trair. Judas Iscariotes estava ali, e Jesus o amou. Jesus partiu o pão com ele. Absoluta vulnerabilidade. E se a gente olhar o ápice da história da mensagem cristã, aquele momento de entrega visceral e absoluta da parte de Cristo na cruz do Calvário, que dá a sua própria vida por amor a cada um de nós. E com todo respeito a todo, se você acredita na teologia calvinista, de aquela ideia de que Jesus morreu apenas para os eleitos, essa tolice, essa bobagem. Jesus deu a sua vida na cruz por amor de todos nós, por gente que abriria e rasgaria o coração para esse amor, e para gente que fecharia. E ele foi e se entregou e morreu na cruz por cada um de nós. O Deus que se revela nas Escrituras, gente, é um Deus absolutamente vulnerável, exposto, com as suas feridas, nas suas emoções, por amor. Amor envolve entrega, e uma entrega radical. Amar, gente, é algo arriscado. Algo arriscado, porque sempre vai nos tornar vulneráveis. Amar é abrir brechas para a possibilidade de nós sermos machucados. Se cada um de vocês que é casado se lembra dos votos que vocês fizeram naquele dia, quando se casaram, se vocês se amam com esse tipo de amor que a gente está vendo aqui, você pode ter certeza que amar desse jeito o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, implica em se abrir para as possibilidades de muitos machucados ao longo da caminhada. Isso é amor. Não há amor sem essa possibilidade, não há amor verdadeiro sem esse tipo de risco. E isso aqui, gente, é tão sério, que me parece que isso aqui é decisivo para a gente saber se a gente realmente se converteu. Esse tipo de radicalidade é decisiva para a gente saber se verdadeiramente nós somos ou não discípulos de Jesus de Nazaré. Porque ser discípulo de Jesus de Nazaré implica obrigatoriamente amar
dessa maneira como Cristo nos ensina, dessa maneira como Jesus nos mostra, com o seu testemunho e com a sua vida. Amar a tal ponto de nós nos tornarmos, portanto, vulneráveis. A pergunta que eu faço para você é essa: você ama desse jeito? O seu amor, será que ele é um conta-gotas? Você ama com conta-gotas. Eu vou amar minha esposa, vou amar meu marido, mas a conta-gotas, um pouquinho de cada vez. Porque vai que ele me passa a perna lá na frente. Vai que ele arruma uma viagem e me trai. Vai que ele está escondendo alguma coisa de mim. Eu amo um pouquinho só, eu não entrego tudo. Eu vou amar aquele meu amigo, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aos pouquinhos. Eu não sei o que ele vai aprontar comigo. Ele já fez algumas coisas no passado com aquela outra pessoa ali, vai que apronta comigo também. Será que a maneira como a gente ama é a conta-gotas? Para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se blindar, para que a gente possa resguardar as nossas emoções, nossos sentimentos, para que a gente não fique vulnerável? Ou será que nós estamos de fato dispostos a vivenciar essa experiência de amor, em que a gente se torna absolutamente vulnerável diante dessas pessoas que nós amamos? Irmãos, irmãs, é somente na vulnerabilidade desse tipo de amor que Jesus está nos ensinando que alguns milagres podem acontecer nas nossas vidas. É somente quando a gente ama desse jeito é que a gente é capaz de superar alguns jogos perversos que nós jogamos em todos os tipos de relações que a gente cultiva. É somente quando a gente ama dessa maneira em que a gente se torna vulnerável, quando a gente faz essa entrega amorosa, é que a gente consegue superar alguns jogos complicados que a gente insiste em jogar. Por exemplo, o jogo do ódio. O jogo em que a gente cultiva cada ataque, cada ferida que a gente leva ao longo da nossa jornada de vida. E a gente guarda aquela ferida, a gente guarda aquela pisada no nosso calo, a gente guarda aquela estaca fiada nas nossas costas, e a gente cultiva aquele ódio, a gente cultiva a vingança, a gente cultiva o rancor, a gente cultiva o ressentimento, e a gente não consegue sair dessa lógica de querer se vingar. Somente quando a gente ama ao ponto de nós nos tornarmos amantes vulneráveis, é que a gente é capaz de superar os jogos das politicagenzinhas, que a gente faz para se proteger, para se blindar, para que a gente não se machuque, para que os nossos não se machuquem, para que os meus interesses egoístas não sejam colocados em risco. É somente quando a gente ama de maneira em que a gente se torna vulnerável, é que a gente consegue superar isso. E superar isso significa, sabe o quê? Significa cura para as nossas famílias. Significa vencer os ressentimentos. Significa quebrar aquela roda da vingança. É somente quando a gente ama, esse amor em que a gente se entrega perpetuamente, de maneira cabal, é que a gente é capaz de encontrar nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, perdão verdadeiro, cura, graça dentro das nossas casas. É somente quando a gente ama ao ponto da gente se fazer vulnerável, é que a gente é capaz de restabelecer algumas amizades que ficaram para trás. Somente quando a gente ama dessa maneira como Jesus nos ensina, é que a gente é capaz de vivenciar uma vida espiritual, uma vida existencial saudável. É somente aqui que a gente encontra a verdadeira paz. Porque enquanto a gente fica brincando de razonete, de créditos e débitos de amor, a gente não consegue superar a lógica da vingança. Vingança em várias instâncias que podem estar operando dentro do teu coração nesse exato momento. Portanto, amar desse jeito que Jesus nos ensina, gente, é vencer o ressentimento.
é vencer o ódio, é vencer a mágoa, é vencer o egoísmo, é evitar as guerras. Porque quando a gente se torna vulnerável, a gente quebra a lógica da vingança, da retribuição. E a gente vive a radicalidade daquilo que Jesus nos ensina. Caso contrário, a gente se torna perpetuamente seres em vingança. Em maior ou menor instância, você está medindo cada relacionamento seu e encontrando os momentos certos para poder retribuir de acordo com aquilo que você tem recebido. Mas como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, 32, a parte B do texto, como ele prefere o caminho mais excelente, e esse caminho mais excelente é o caminho do amor, gente. É esse caminho excelente que nós precisamos escolher. Pastor, mas eu vou parecer um bobo, eu vou ser o bicão da festa, eu vou ser o traído. Olha, em uma certa medida, aquele que toma um tapa no rosto, e ao invés de revidar, ao invés de procurar a polícia, ao invés de fazer um BO, vira e dá outra face, do ponto de vista social é um bobo. Entretanto, a proposta aqui não é fazer isso de maneira ingênua, é fazer isso de maneira consciente, porque nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, e a gente não vai responder ódio com mais ódio. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, e a gente não vai responder ódio, tapa, agressão, violência com mais tapa, agressão e violência. É escolher esse caminho desse amor sincero e honesto. É escolher o caminho de amar de corpo e alma. É escolher o caminho mais difícil. É se entregar, porque isso é ser cristão. Ser cristão é fazer essa entrega. Ser cristão é se colocar no caminho da cruz. Ser cristão é aceitar a loucura dessa mensagem que eu estou pregando para a gente aqui nessa noite. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus de Nazaré. É isso que é ser cristão. Do contrário, qualquer rota alternativa não é fé cristã. Não tem a ver com Jesus. Tem a ver com os publicanos, tem a ver com os pagãos, tem a ver com outras lógicas religiosas das mais diversas, que inclusive pode ter o nome até de cristão. Mas ser verdadeiramente discípulo de Jesus de Nazaré é amar de verdade, é amar conscientemente, é amar como Deus ama, é escolher se colocar na posição do vulnerável, é assumir os riscos. Isso é ser cristão, é o risco da gente se machucar. Está disposto a se machucar? Está disposto a correr o risco de se ferir? Você está disposto a correr o risco de ter o teu coração ferido por amar e não ser correspondido? Eu escolho amar sem gaiolas de controle. Eu escolho ser o bicão bem intencionado. Eu escolho ser o traído e não o traidor. Eu escolho perder e não ganhar. Eu escolho dar a outra face. Eu escolho entregar minha túnica e minha capa. Eu escolho andar mais uma milha. Eu escolho amar os meus inimigos, aqueles que me odeiam, aqueles que querem o meu mal. Eu escolho dobrar os meus joelhos solenemente e clamar a Deus pela vida daqueles que me perseguem, daqueles que não querem o meu bem. Eu escolho interceder por eles. Essa tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser o nosso espírito. O Evangelho tem que produzir isso dentro de cada um de nós. Eu quero escolher, meu irmão e minha irmã, o amor radical de Jesus. O que você vai escolher nessa noite? Qual é a escolha que você vai fazer nessa noite? Pesada, né?
Quero te convidar a baixar a cabeça nesse momento, colocar sua vida diante do Senhor. E eu queria que você refletisse sobre uma coisa. Eu creio sinceramente que isso aqui resolve guerras mesmo. Mas esse amor de Jesus, meu irmão e minha irmã, o evangelho da graça de Cristo, esse amor que é ofertado para aqueles que não nos amam, esse amor que se coloca na posição, nos coloca na posição de vulneráveis. Eu creio que isso pode resolver a guerra que existe na tua alma. Eu creio que esse amor pode solucionar o seu problema familiar. Esse amor pode fazer com que você volte a se falar com aquele que você não fala há meses ou anos na sua casa, sangue do seu sangue. Esse amor pode fazer você ressignificar o olhar que você tem para um irmão ou irmã da igreja. Esse amor pode te dar paz no teu ambiente profissional. Esse amor pode mudar a sua vida. Se coloque diante do Senhor nessa noite. E se pergunte, com que tipo de amor você tem amado? É o amor que Cristo ensina? Se coloque diante do Senhor e se pergunte o quão disposto a amar verdadeiramente, se tornando alguém vulnerável você está. E eu creio que isso é muito difícil. E é por isso que eu quero orar por você, quero orar por mim, pedindo para que o Espírito de Jesus possa nos inspirar a amarmos como Ele nos ama. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Eu quero clamar pelos nossos corações, Pai, de maneira muito especial nessa noite. Eu quero Te pedir para que o Senhor, Pai, coloque nos nossos corações esse tipo de disposição. Nos faça verdadeiros discípulos, verdadeiras discípulas, gente disposta a amar, a se entregar nesse amor, a não economizar amor, ao ponto de amar quem não nos ama, ao ponto de amar quem nos machuca, ao ponto de, aí sim, se proteger das mágoas, se proteger do ressentimento, se protegendo do ódio, se protegendo dessa falta de perdão, e se abrindo para a misericórdia divina, se libertando de todas essas toxinas que insistem em popular o nosso interior. Senhor, nos inspire a amar como o Senhor nos ama. Nos inspire, Senhor, a vivenciarmos esse Teu amor. Que eu peço por mim, que eu peço por cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos participar